Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 51. Livro do profeta Isaías, capítulo 51. Assim diz a palavra do Senhor: Ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouve-me vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Nós te louvamos por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te exaltamos, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, pois o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a nossa adoração, ó Pai, nesta noite. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e aplicar essa palavra em nossas vidas, e que não saiamos, Senhor, daqui sem dar ouvidos à Tua palavra, sem dar atenção à Sua voz, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vivemos num tempo chamado da era da informação ou da era digital. E o que seria isso? Nós temos diversas ferramentas, diversos recursos para compartilhar informações, não é? Nós temos o telefone, nós temos aí acesso à internet e podemos ler mensagens que enviamos para outras pessoas e que nós recebemos de outros, mas nós também podemos ler notícias, né? Além da internet, nós temos a televisão, os noticiários, que nos dão e que nos atualizam em relação aos problemas, às coisas boas que acontecem no mundo. E vejam só, os jornais, que hoje em dia são pouco utilizados, mas nós temos diversos recursos para receber informações e para também compartilhar informações. O grande
problema de tudo isso é que, em meio a tantas coisas, a tantas informações, nós já não sabemos o que nós devemos ouvir. Ou nós não sabemos ou em que nós confiamos, diante de tantas palavras, diante de tantas coisas que nós recebemos. Não é? O WhatsApp, não é? Através do celular, é um deles. Nós compartilhamos notícias, informações, mensagens de maneira instantânea. Mas em que notícia nós devemos confiar? Ou em quem nós devemos dar ouvidos? Não é? Essa é a grande dificuldade para nós. O que nós sabemos é que num mundo caído, afetado pelo pecado, as conversas ou as notícias têm impactos do pecado. Nós lemos os noticiários e vemos a mesma notícia transmitida de formas diferentes, se nós olharmos canais diferentes. Vocês já perceberam isso? É fácil encontrar as diferenças, as preferências das pessoas, aquilo que elas gostam mais, ou que elas acreditam ser a verdade. Não é? Isso está espalhado, mas diante de um mundo caído e sob as consequências do pecado, nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Nós precisamos nos atentar à voz do Senhor. E mais, nós devemos confiar na voz do Senhor. E é isso que esse texto vai nos trazer. É isso que nós vemos. É isso que ele apresenta. Nós vemos aqui pelo menos 3 chamados ou 3 ordens pelas quais Deus, por intermédio do profeta Isaías, faz ao seu povo. Veja comigo. Verso 1. Ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscai ao Senhor. Essa é a primeira ordem. Dei ouvidos a mim. E veja que aqui ele está falando para os que procuram a justiça e os que buscam o Senhor. Não é? É o povo de Deus. E nessa passagem que nós lemos, nós vemos essa característica do profeta. Ele repete, ele usa aquilo que nós chamamos de paralelismo. Ele usa palavras sinônimos, que são sinônimos, para transmitir uma ideia. Tá? Então ele chama aqueles que procuram a justiça, aqueles que buscam o Senhor, é a primeira ordem do profeta. Depois nós vemos no verso 4, ele dizendo o seguinte: atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha. É a segunda ordem, é uma ordem direcionada, é uma ordem para o povo de Deus dar ouvidos à sua palavra. E a terceira está no verso 7. Ouve-me vós, que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Essa é a estrutura que o profeta usa. São 3 chamados deste texto que nós encontramos. Não é? E veja que todas essas ordens não são direcionadas a uma pessoa. Essas ordens são direcionadas no coletivo, no plural. Ela é direcionada para o povo de Deus. Ele está dizendo vós, povo meu, vós, povo de Deus. Dai ouvidos com atenção à minha voz. Dai ouvidos com atenção àquilo que o profeta está dizendo. É isso que nós temos no nosso texto. E ele vai nos dizer que nós, povo de Deus, devemos confiar na voz do Senhor. A primeira ordem diz que nós devemos confiar na restauração que vem do Senhor, do verso 1 até o verso 3. Ele diz o seguinte: ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscai o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Ele diz: ouça com atenção, povo meu. Ouça com atenção, povo de Deus. Olhe para a rocha de que fostes cortados. Ele está usando aqui uma imagem para ilustrar, não é? Para ilustrar a ação de Abraão e Sara, como nós vemos no verso 2. Ele repete: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu chamei e abençoei e o multipliquei. Não é? Ele direciona primeiramente ao povo de Deus. Mas quem era esse povo de Deus?
nós vemos que o profeta Isaías, ele escreveu essas palavras muito antes do tempo do cativeiro babilônico, onde o povo foi levado cativo. Mas essas palavras são direcionadas ao povo que estava cativo. Veja a imagem no verso 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará seu deserto como Éden. Qual era a condição do povo de Deus? O povo de Deus estava cativo. Jerusalém, ou Sião, estava destruída. Este era o contexto do povo. Então, mesmo Isaías escrevendo há muitos anos atrás, ele já escreveu para um povo que estava cativo. Lembre-se que o povo foi levado para a Babilônia por conta da sua própria incredulidade, por causa do seu próprio pecado, por causa da sua própria dureza de coração. O povo era idólatra, o povo não servia a Deus com as mãos, mas o coração estava muito longe. E por conta da sua desobediência, por causa do seu pecado, eles foram levados para a Babilônia, não é? E aqui Deus dirige as suas ordens para o seu povo que está na Babilônia, ou seja, é um povo que se encontra fiel a Deus. Mesmo em meio à incredulidade do povo, havia alguns que criam no Senhor, que temiam em Deus, que confiavam no seu nome, que confiavam na sua palavra, que davam ouvidos a Ele. E é para esse povo que Deus direciona as suas palavras, para o povo que ainda o procurava, para o povo que ainda temia o Senhor. Então, ele faz essas palavras: ouve-me com atenção, olhe para a rocha, para a caverna do poço, rocha de que fostes cortados e caverna do poço. Olhai para Abraão, é isso que ele está dizendo, olhe para Abraão. Olhe para Abraão, não é? Olhe para ele. E veja que essa palavra olhar é a mesma palavra usada lá em Gênesis 15, verso 5, onde Deus já havia feito uma promessa para Abraão, lá em Gênesis 12. Não é? Eu te multiplicarei, te abençoarei. Mas Abraão não via isso acontecer. E Abraão pergunta ao Senhor: Senhor, o Senhor irá cumprir mesmo essa promessa? E o que Deus faz? Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Essa mesma ideia de olhe para Abraão é a mesma palavra usada. Abraão, foi as palavras usadas por Deus. Olhe para as estrelas. Veja a quantidade de estrelas nos céus. Assim será a tua descendência. Deus estava reafirmando a sua promessa. Deus estava incentivando Abraão a confiar na sua palavra, a confiar em Deus. Deus já havia lhe feito a promessa de uma descendência numerosa, lá em Gênesis 12, mas agora ele recebe esse estímulo para confiar em Deus. A resposta de Abraão, no verso 6, do capítulo 15 de Gênesis, diz assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu. Quando Deus havia reafirmado que a sua descendência seria numerosa, né? Mesmo ele sendo um homem já de idade, um homem de idade avançada, e Sara, uma mulher que não poderia ter filhos naquele momento, naquela circunstância, e Deus lhe faz essas promessas. Ele deveria confiar no Senhor, e é isso que o povo de Deus deveria fazer. Olhe para o passado, olhe o que eu fiz de Abraão, quando ele era sozinho, quando Deus o chamou, ele era apenas um homem. O chamado foi feito a Abraão. E quando Deus o chamou, ele era um. E deste homem, todo Israel faz parte da sua grande família. Abraão é a raiz desse grande povo, dessa grande nação. Este povo, Israel, era descendente de Abraão. Eles saíram de Abraão. Deus cumpriu com a sua palavra. Deus cumpriu com a sua promessa. E eles poderiam ver isso
na própria vida deles. Deus realizou, Deus cumpriu. E Deus dá ordens a ele: olhem para Abraão, olhem para a rocha da qual vocês foram tirados, olhem para a sua descendência e veja o que eu fiz. Veja o que eu fiz. Eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Veja agora no verso 3, e ele expressa a razão pela qual o povo deveria confiar na sua palavra. É porque Deus é gracioso, é por causa da graça de Deus. Veja no verso 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Não é? O povo, essa ideia de piedade tem o mesmo sentido de consolo. A palavra piedade tem o sentido de consolo. É porque Deus consolou o seu povo, é que Deus iria consolar a Sião, iria consolar todas as coisas destruídas. Deus iria restaurar tudo aquilo que estava deserto. Deus iria modificar a sorte de Sião. Deus iria transformar, trazer redenção para aquela terra que estava destruída. Aquele mesmo Deus que havia prometido a Abraão e cumpriu a sua promessa, iria fazer grandes coisas ao povo. E é isso que Deus fala: olhe para aquilo que eu já fiz, olhe para aquilo que eu já realizei. Eu mesmo terei piedade de Sião, terei piedade das suas terras assoladas, do deserto que se encontra a terra do Senhor. Ela será como o Éden, ela será como um jardim do Senhor, não é? É os paralelos, né? Ou os sinônimos. Ele está usando o Éden como o jardim do Senhor, um local belíssimo, esplêndido, um lugar onde não há maldição. É isso que o profeta diz. A terra estava destruída por conta da maldade do povo. Lembram-se do início do texto? Era por conta da consequência do povo, pela consequência, pela maldade, por aquilo que eles haviam feito. É por isso que Jerusalém estava destruída. Mas Deus graciosamente promete uma restauração. O povo não merecia, não havia nada que eles haviam feito para Deus prometer essa restauração. Deus simplesmente promete e anuncia que tudo seria restaurado, que o deserto e a solidão seriam transformados em Éden e o jardim do Senhor. Destruição, ruínas seriam transformados em Éden, no Éden e no jardim do Senhor. Um jardim tão glorioso, como se tivesse sido plantado diretamente por Deus. Deus chama o povo para olhar o que ele fez por meio de Abraão e olhar para o futuro com fé. Com fé. O povo deveria confiar em Deus. Confie no Senhor. Eles tinham motivos para isso. Eles tinham a razão para confiar. Eles tinham ali as circunstâncias ou as promessas realizadas por Deus. O resultado disso nós encontramos no final do verso 3, que é regozijo, alegria se acharão nela, ações de graça, não é? Expressões de felicidade. O resultado dessa grande restauração, ou essa grande ação graciosa de Deus, é felicidade, é alegria, é regozijo. Mas a gente não encontra isso em coisas, a gente encontra isso em pessoas. É a ideia de pessoas felizes, cantando ao Senhor, louvando a Deus com gratidão por aquilo que Deus fez e aquilo que Deus tinha realizado, pela grande restauração que Ele realizou. Em Isaías 65, de 17 a 19, diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo, e exaltarei por causa de Jerusalém,
e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. É o profeta Isaías dizendo essas palavras. E é muito comum a gente já associar o novo céu e nova terra lá para Apocalipse, não é? João usou as palavras de Isaías, do profeta Isaías, para nos apresentar essa esperança, essa expectativa pela qual nós temos direito. Não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Cristo realizou. É por isso que nós devemos confiar, num futuro glorioso, pelo qual Cristo nos proporcionou. Nós temos acesso a um novo céu e uma nova terra, pelo qual Deus realizou, por aquilo que Cristo irá estabelecer, um novo céu e a nova terra. E nós habitaremos com Deus, e nós viveremos com o Senhor. Por toda a eternidade, nós estaremos com Ele. Nós precisamos confiar no futuro, olhar com fé para o futuro, sabendo que nós desfrutaremos disso. Desfrutaremos da presença de Deus. É certo que Deus nos abençoa fisicamente, mas mais importante do que isso é aquilo que Ele nos proporciona através de Cristo, através da salvação. Aguardamos o que Deus irá fazer no novo céu e na nova terra. O que nós temos de mais precioso é a salvação, é essa promessa. Mais do que a saúde, mais do que o bem-estar, mais do que a alegria terrena que nós podemos encontrar em Deus e desfrutar aqui na terra, é a salvação que Ele nos concede gratuitamente por aquilo que Cristo realizou, pela obra de Cristo. Nós também aprendemos que devemos confiar na palavra do Senhor. Confie na palavra do Senhor. Olhe para as obras de Deus. Conheça mais o Senhor. Olhe aquilo que Ele fez. E seja equipado, e seja preparado para viver uma vida de fé em nossos dias. Para viver uma vida de acordo com a vontade dEle. Olhe para as Escrituras, olhe para as histórias bíblicas, olhe para aquilo que Deus já realizou, olhe para da forma que Deus se relaciona com o seu povo, com graça, não é? Nós vemos no verso 3 e no verso 1, usando o Senhor em caixa alta, o Deus da aliança, o Deus que se relaciona graciosamente com o seu povo, o Deus que faz uma aliança com o seu povo, uma aliança perpétua, pela qual nós não merecemos. O amor grandioso, o amor de Deus. Confie em sua palavra e seja grato pela obra de Deus em sua vida, por aquilo que Deus realizou em sua vida. Nós éramos como a terra de Sião, nessa imagem que o profeta traz. Deserto, morte, destruição. Nós não tínhamos nada para oferecer ao Senhor. E Ele nos escolheu, e Ele nos salvou, e Ele nos amou, mesmo nós não merecendo. Nós não merecemos, meus irmãos, mas Cristo nos oferece todas essas coisas. A segunda ordem do profeta está do verso 4 a 6. Ele diz que nós devemos confiar na salvação que vem do Senhor. Verso 4 a 6. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha salvação, aparece a minha salvação e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Atendei, dai atenção, povo meu, escute com atenção, nação minha, não é? E por que o povo deveria ouvir com atenção e nós devemos ouvir com atenção? Ele fala, porque a salvação do Senhor se estende a todos os povos. Porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz
dos povos. O próprio Deus irá fazer isso. O próprio Deus irá estabelecer a sua verdade por toda a terra. Não há limites para a verdade do Senhor. Haverá um dia, e essa é a promessa para o povo, e para nós também, em que a sua palavra será levada para toda a terra, para todas as nações. Não era só Jerusalém que teria a palavra do Senhor, teria a instrução de Deus. Claro que Deus escolheu um povo, separou um povo para anunciar as suas verdades, para anunciar a sua lei. Deus chamou um povo. Mas agora o povo deveria entender que a sua verdade, a verdade revelada de Deus, iria se espalhar por toda a terra. Iria ser levada por toda a terra. E seria levada para as nações. No verso 5, do verso 4, nós temos aqui a lei comparada com o direito. E o direito significa também justiça. Justiça é uma outra palavra para nós usarmos justiça, o direito. Verso 5. Perto está a minha justiça e aparece a minha salvação. Agora o paralelo do profeta entre justiça e salvação. Ele está falando de salvação, significa salvação, porque a minha salvação. Os meus braços dominarão os povos, e as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Tá? A palavra salvação tem um amplo significado no Antigo Testamento. Pode significar um aspecto de libertação política, uma libertação da opressão do povo, das mãos de povos inimigos que oprimem a sua terra, mas também há um aspecto espiritual que, tanto para nós quanto para o povo de Israel, também é uma verdade. Veja que em Isaías 12, no verso 1 a 3, nós vemos a relação da salvação como a retirada da maldição. Ele diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. É uma questão de libertação, né, da maldição, o povo sendo liberto da maldição que havia. E Deus diz que irá trazer isso. É o próprio Deus que fará. Ele usa a expressão dos meus braços. Os braços de Deus, ou a plenitude do seu poder é que irá fazer isso. Tanto levar a sua verdade entre os povos, quanto também levar a salvação, uma salvação que é eterna. E depois nós vamos ver no verso 6 a relação da eternidade da sua salvação. Mas veja, o que isso quer dizer? O que Deus quer dizer como levar a salvação e como Deus leva a sua verdade, como Deus leva a sua salvação para outros povos? Como Ele faz isso? Em Isaías capítulo 42, do verso 1 ao verso 6, nós temos essa ideia. Deus faz isso através do servo, do seu servo. Diz assim, Isaías 42, de 1 a 6. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Lembra-se do nosso texto? Deus irá promulgar o direito, ou a justiça, é a mesma palavra usada em Isaías 51 que nós lemos. Para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Novamente, é a mesma palavra. O direito, a justiça. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, mais uma vez. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina, não é? Como nós temos aqui no verso 5, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Assim diz o Senhor,
Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. É por meio do servo que Deus realiza todas essas coisas. O braço do Senhor é relacionado ao servo. Em Isaías 53:1, quando o profeta está falando a respeito do servo, ele diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ao servo. Quem é o servo? É o escolhido de Deus. É alguém que foi chamado para fazer a vontade de Deus. E no nosso texto, Deus está falando que Ele está fazendo a obra. Ele é a fonte de todo bem. Ele é a fonte da salvação. É Ele que está fazendo tudo isso. E à luz de outros textos, nós entendemos que é por meio do servo. Deus envia o servo para cumprir, para levar a sua lei, para levar o seu direito para as nações. A obra é do Senhor, a obra é dele. Mas nós vemos aqui um outro aspecto da salvação no verso 6. A salvação do Senhor também é eterna. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como uma fumaça. Verso 6. E a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre. E a minha justiça não será anulada. Essas palavras do Senhor, além de a salvação ser estendida a outros povos, a salvação do Senhor que Ele irá trazer é eterna. Ou seja, ela não será quebrada, ela não será anulada, ela não será destruída. O plano de Deus não será frustrado. Deus cumprirá com a salvação. Deus cumprirá com essa salvação, ela é eterna, e Ele usa essas imagens, não é? Olhe para o céu, levante os olhos para os céus e veja. Olhe para a terra, não é? No nosso aspecto humano, nós enxergamos para a terra e para o céu como algo duradouro, né? Porque o homem, muitas vezes, ele nasce, cresce, morre, e o céu e a terra continuam, não deixam de existir. Mas Deus está dizendo, até mesmo o céu e a terra, que têm aparência de duradouro, acabará. Ela é passageira. Em um momento, ela irá embora. Mas a minha salvação não. A minha salvação não será anulada. A terra envelhecerá como um vestido. Os moradores morrerão como mosquitos. Mas a salvação durará para sempre. Ele compara a salvação eterna com coisas passageiras, com coisas que acabam, que perecem, que envelhecem, que são destruídas, como o homem, como um animal, como as vestes, como o céu e como a terra. Mas a salvação de Deus não. A salvação de Deus não acaba, ela não tem fim, ela é eterna. Nenhuma força externa pode destruir o que o Senhor está para fazer. A salvação que o Senhor iria trazer é eterna. O texto de Isaías 42 faz uma referência direta à obra de Cristo. Como nós encontramos em Mateus 12, 15 a 21, e como nós vemos no Evangelho, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. O texto de Isaías 42 que Mateus usa, diz o seguinte: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz.
não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. A palavra de Deus nos diz que em Cristo nós temos o servo prometido em Isaías. É Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o Evangelho de Mateus usa as mesmas palavras que o profeta usa, para mostrar Ele é o cumprimento, e para se cumprir aquilo que o profeta disse. É por isso que Cristo está aqui, é por isso que Ele está fazendo tudo isso. Ele trará a salvação. Ele trará a salvação. E vemos que a obra de Cristo, realmente, irmãos, ela não tem fim. Nada impede a sua obra, e a sua obra foi consumada, não é? As palavras de Cristo na cruz, está consumado, não é? Foi feito, foi completo, a sua obra foi feita. Mesmo em meio a tentativas de se frustrar a obra de Cristo, mesmo em meio à tentação de Satanás, mesmo em meio a tudo aquilo que Cristo enfrentou, a sua obra foi completa. Ninguém pode impedir a salvação que vem de Deus. Ele completou essa obra. A sua obra é eterna, ninguém pode destruir. Somos alvo da justiça ou do direito de Deus por meio da obra de Cristo. É a ideia de pegar coisas inúteis e atribuir valor. É pegar coisas desprezíveis e fazer delas instrumentos de Deus. É isso que Cristo faz. Essa sua obra de direito, de justiça. Deus atribui a justiça a nós que não é nossa, que é dele. Ele é merecedor, ele é bom, ele é justo, ele é perfeito. E é por isso que nós podemos nos apresentar diante de Deus. É por isso que nós podemos ser justificados. Porque nós somos servos pequenos, inúteis, criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós devemos valorizar a criação de Deus, valorizar os homens também como criatura e como criação de Deus, como imagem de Deus. Mas homens pecadores, alvos da ira do Senhor, e Ele nos faz justos diante do Senhor. É graça, é graça. Então, meus irmãos, não confie na sua força, não confie nas obras das suas mãos, confie em Deus. Confie naquilo que Ele faz por meio de você. Nós somos servos do servo. Nada é nosso. Não pode existir o meu ministério, o meu nome, a minha glória, mas a glória é de Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. A glória toda é dele. Não pode existir entre nós disputas para saber quem é maior do que o outro, ou para saber quem é melhor do que o outro. Mas as nossas vidas, as nossas obras, devem exaltar ao Senhor, devem glorificar a Deus, devem apontar para o nosso Mestre, para o nosso Senhor, nós que somos servos, apenas servos. Valorize ao Senhor, valorize a Ele. Não as nossas obras, mas sirva a obra do Senhor. Não valorize o seu conhecimento, valorize aquele que deu o conhecimento para você. Não valorize o seu trabalho, valorize a Deus que te deu este trabalho. Não valorize a sua vida. Pela manhã, o nosso pastor reverendo Donizete, falando a respeito disto, falou a respeito de que tudo vem dele. Nós devemos louvar a Deus por aquilo que Deus nos dá, pelo alimento, pelo sustento. É essa a ideia. Nós somos apenas servos. Não queira ser mais do que você é. A terceira ordem
do Senhor por meio do profeta Isaías é que o povo devia confiar no Senhor em meio às perseguições. Veja comigo, versos 7 e 8. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Não é? Agora, Deus novamente direciona a sua palavra: ouça a minha voz, povo, ouçai a minha voz. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, em vocês cujo coração está a minha lei. Ouça a minha voz, povo meu. E ele diz: não temai o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. O que parece aqui é que Deus está falando: olha, não, um consolo, não tenha medo dele. O que Deus está dizendo é como uma proibição. Deus está proibindo, dizendo: não tema, não tema, não tema a perseguição, não tema a injúria. Mas não é qualquer injúria, não é qualquer perseguição, é uma perseguição ao nome do Senhor. É aquela perseguição que o povo enfrenta quando o povo quer ser fiel a Deus. Quando o povo quer fazer a vontade de Deus, quando o povo vive a palavra de Deus. E as pessoas olham para ela e zombam dela, e riem dela e menosprezam ela, e brigam com ela e perseguem ela, no trabalho, em sua vida, em sua família. É uma proibição. Deus fala: não temas, o peso é maior. Deus está dizendo: não temas, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, das suas hostilidades verbais e das blasfêmias contra Deus. São proibições. Os que têm a palavra de Deus no coração devem estar preparados para uma vida de perseverança, agarrando-se com fé na reverência eterna, na relevância eterna de sua salvação vinda do Senhor. Eles deveriam olhar para a salvação, e a salvação que é eterna e que é certa, não é? O verso 8 diz assim: porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Está dizendo: esses que te perseguem, eles são passageiros, eles são transitórios, eles irão acabar. Mas a minha salvação não. A minha salvação é eterna. Então, vocês que estão sendo perseguidos por causa do meu nome, olhem para a minha salvação. Olhe para a minha salvação que é eterna, que não tem fim. Não é? A minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. O verdadeiro povo de Deus vive pela fé, que reconhece que as coisas visíveis são temporais e que as coisas invisíveis são eternas. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 17 ao 18, diz assim, e traz essa ideia para nós: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olhem para as coisas eternas. Confie no Senhor em meio à tribulação, em meio às perseguições. E veja, não é uma perseguição por conta da sua falha, por conta do seu pecado. Às vezes, por conta do pecado, podemos cair na ideia ou pensar que, por conta da nossa falha, por conta dos nossos erros, nós somos perseguidos. Olha, eu sou um cristão e sou perseguido por conta de falhas que muitas vezes deixamos. Às vezes as pessoas cobram e pegam no pé porque você erra, porque você falha, porque você é pecador. Mas aqui é para a gente confiar em Deus quando nós somos fiéis a Ele. É um povo que vive em santidade.
É um povo que teme a Deus, que faz a sua vontade acima, e a sua vontade está acima do que as vontades dos homens. É muitas vezes você dizer não para o seu chefe, a fim de fazer a vontade de Deus. É muitas vezes você negar aquele jeitinho para ser fiel a Deus. E ser zombado, e ser perseguido. Não tema. Olhe para as coisas eternas, olhe para o Senhor. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do verso 10 ao verso 12, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Felizes são aqueles que são perseguidos pelo nome do Senhor. É uma visão totalmente contrária à visão do mundo. Nós devemos nos alegrar por sermos perseguidos por causa do nome do Senhor, porque nós somos povo dele. Porque assim como as pessoas nos perseguem, perseguiram os profetas, perseguiram a Cristo. E nós somos povo de Deus. Nós temos as características do povo de Deus, que é um povo que é perseguido. Se isso não acontece na sua vida, meu irmão e minha irmã, deve ter alguma coisa de errado com a sua vida. Que Deus sonde os nossos corações, que nos ajude a viver uma vida santa diante dele. E assim, com certeza, seremos perseguidos. Seremos perseguidos. Concluindo, diante de tantas vozes nos nossos dias, diante de tantas vozes e de tantas informações que temos no mundo, nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus, dar ouvidos atentamente ou ouvir atentamente a voz do Senhor e confiar nele, confiar na sua palavra, confiar na sua restauração, porque ele é fiel, porque ele é gracioso. Confie na salvação que vem do Senhor, porque ela se estende a todos os povos e porque ela é eterna. E confie nele em meio às perseguições, porque a salvação ela é eterna, enquanto as pessoas e as perseguições são momentâneas, passarão. E nós precisamos dar ouvidos às boas novas de Cristo e anunciar as boas novas de salvação. Sermos proclamadores desta mensagem. Que Deus assim nos abençoe e nos dê graça para servirmos e sermos servos úteis do Senhor.